introdução aqui do livro de Amós. A introdução ela vai abranger o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Versículo 2. O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Para aprofundarmos mais a respeito do livro de Amós, eu vou separar o versículo 1 em 4 etapas. Primeira etapa, a palavra de Amós. Segunda etapa, o trabalho de Amós. Terceira etapa, os reis. Quarta etapa, o terremoto. Note, no versículo 1 diz, as palavras de Amós. Para entendermos profundamente o que significa isso, vamos recorrer à Bíblia Ortodoxa Judaica. A palavra em hebraico, ela é Devar. Nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e os fecundem e o façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Note, a palavra de Deus, ela é uma palavra que gera ação. Aqui está denotando a ação. A ação quando a palavra é pronunciada pela boca de Deus. Deus está colocando a palavra na boca de Amós para aquilo gere ação. Neste caso aqui de Amós, essa palavra ela vai ser usada para julgar. Julgar Israel, julgar Judá e julgar as nações gentílicas. Note bem que Deus usou colocar as palavras na boca de Moisés para que ele fosse profetizar. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 4, versículo 15. Diz o seguinte: Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deve fazer. Olha o que Deus está falando aqui a Moisés. Ele vai colocar as palavras na boca e ele vai falar aquilo que Deus quer para Israel. Note, Deus agora está colocando as palavras na boca do profeta Amós para que ele possa profetizar sobre Israel, Judá e as nações. Esta palavra requer ação. Ela é uma palavra que prospera e jamais volta vazia. Agora vamos aqui para a segunda etapa. Amós, ele estava trabalhando. Ele era pastor de ovelhas. E Deus interviu na vida profissional dele para que ele fosse profetizar. Então ele seguia todo o seu estilo de vida comum até uma intervenção divina para que ele fosse chamado a profetizar sobre as nações, sobre Israel e sobre Judá. Terceiro, os reis. Temos aqui 2 reis no versículo 1. Uzias, que era rei de Judá, e Jeroboão, que era rei de Israel. Lembra lá atrás?
quando Salomão começou a praticar idolatria e a venerar outros deuses. E aí Deus dividiu Israel, todo o reinado que ele tinha, sendo 10 para um rei que levantou e 1 para o seu descendente. Então, para manter a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Israel, Deus deixou um reino para a linhagem de Salomão e deixou 10 para uma outra pessoa que Deus levantou naquele período. Então, aqui temos o reino de Judá, onde Uzias está reinando, e nós temos aqui o Israel, o qual está reinando Jeroboão. Vamos aqui agora em Reis para entendermos um pouco mais sobre esses dois reis. É importante entendermos sobre esses dois reinos, esses dois reis, para que possamos nos aprofundar acerca do que irá acontecer com Israel. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 24. Trata-se do rei Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Jeroboão, ele manteve o mesmo estilo de idolatria que o pai dele praticava. Então, além de não ter tentado afastar Israel da idolatria, ele trouxe mais idolatria. Ele estava tentando conseguir o favor do povo, para que ele pudesse agradar e o povo manter ele no poder. Ele tinha medo de cair e as pessoas acabarem abandonando. No entanto, ele preferiu agradar o povo e decidiu abandonar os preceitos da lei. Esse era o perfil do rei Jeroboão II. Agora nós temos aqui no capítulo 15, versículo 3, que diz o seguinte sobre o rei Uzias. Diz o seguinte: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Interessante notar que o rei de Judá foi totalmente oposto do rei de Israel. Judá tinha forte influência de Israel. Apesar da prosperidade que vinha tendo Judá, eles tinham certas influências pagãs de Israel. E além desse problema de paganização que ainda tinha Judá, apesar de seu rei ser íntegro, o rei também cometeu algumas falhas. Que diz o seguinte lá em 2 Crônicas 26, versículo de 1 a versículo 23. Não vou ler tudo, vou ler principalmente o que concerne aqui ao que o rei pecou, o rei Uzias. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar. Apesar do rei ser um homem íntegro, Uzias, ele acabou assumindo para si práticas que era somente ao sumo sacerdote. E a lei mosaica proíbe que os reis fizessem isso. A prosperidade, as bênçãos que Deus derramou sobre o reinado de Uzias acabou elevando o seu coração. E aqui Deus inicia um processo de disciplina contra Uzias e inicia um processo de castigo contra Jeroboão, o qual praticou iniquidade perante Deus. E enfim, aqui trata do terremoto. Observe bem, Deus está tratando Judá, Israel e as nações através de terremoto. O terremoto, na palavra hebraica, ela vem
com o nome de Hayash. Nós podemos entender um pouco sobre o Hayash na Bíblia hebraica, e até pelo seu significado aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. É lógico que o clímax aqui de Ageu será na tribulação, será no período decretado por Daniel, 7 anos. Mas aqui podemos entender a profundidade da palavra terremoto. Deus usa eventos da natureza para corrigir, para disciplinar as nações. E é importante entendermos aqui o profeta Amós, inclusive nesse versículo 1, que é a nossa introdução, justamente é o livro que mais fala de terremotos na Bíblia. Porque se entendemos bem a profundidade do livro de Amós, entenderemos como Deus trata as nações. Podemos olhar para o passado para podermos compreender o futuro, de como Deus tratará as nações, de como Deus está tratando as nações hoje, através do Hayash. É lógico que aqui Deus está trabalhando através de terremotos, mas existem muitos outros eventos através da natureza, o qual Deus trata com as nações, através de terremotos, através de furacões, através de tsunami, através de seca e através de muitos outros eventos, através de avalanches. É a forma com que Deus trata as nações. Então entendemos aqui nessas 4 etapas do versículo 1. Palavras. A palavra no hebraico é dever. É uma palavra que expressa ação. É uma palavra que jamais volta vazia, ela prospera. Assim como Deus criou os céus e a terra pela palavra, agora Deus está usando a palavra para disciplinar e castigar as nações. A palavra que Deus colocou na boca de Amós para profetizar. Segundo ponto, Amós era um pastor de ovelhas. Deus interviu sobre a vida profissional dele para que ele fosse profetizar. Terceiro ponto, temos 2 reis aqui. Rei de Judá, que era Uzias, e fez o que era reto perante Deus. Temos aqui o rei Jeroboão, e fez o que era mal perante Deus. No entanto, o rei Uzias, ele acabou se exaltando no teu coração e acabou assumindo para si tarefas que referiam aos sumos sacerdotes. E Jeroboão praticou idolatria e não fez nada, e pelo contrário, afundou mais Israel na idolatria. E enfim, a palavra Hayash, que é o terremoto, é onde Deus opera o seu poder de justiça, onde Deus opera a favor dos justos e intervém na natureza para que Ele possa destruir aqueles que acabam com a justiça de Deus. Versículo 2. O Senhor rugirá de Sião. Note, aqui Deus está dizendo o seguinte: de Sião, Deus vai punir as nações. Fará ouvir a sua voz. Deus está enviando o profeta Amós para profetizar sobre as nações gentílicas. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. O leão, ele só ruge quando ele pega a presa. Ele não ruge antes para que a presa não fuja. Primeiro o leão pega a presa e depois ele ruge para que a sua família venha até ele desfrutar o banquete. Note, Deus está dizendo o seguinte: de Sião pegarei minhas presas e rugirei. Deus está dizendo o seguinte: Deus castigará as nações e fará com que a sua voz seja ouvida dentre todas as nações, começando por Israel aos gentios. Os prados dos pastores estarão de luto. Os prados seria mais ou menos o campo verde usado para o pasto. Deus está dizendo o seguinte: os pastos estarão de luto. Deus está dizendo o seguinte: vai intervir na agricultura. Seguindo aí no contexto aqui, e secar-se-á o cume do Carmelo. O cume do Carmelo é o símbolo de prosperidade.
é o símbolo de uma boa economia. Deus está dizendo aqui que Ele vai intervir na economia, de forma que esse símbolo de prosperidade será símbolo de vergonha. Deus está dizendo aqui o seguinte: os pastores terão dificuldade em produzir, em movimentar a economia, porque Deus está intervindo na agricultura por causa do pecado de Israel, de Judá. Deus está interferindo em todo um sistema por causa da idolatria, porque se apartaram da lei de Moisés. Novamente, é importante entendermos, isso aqui foi apenas uma introdução, é importante entendermos aqui o versículo 1 e o versículo 2, porque ações do passado podem nos fazer entender o que Deus fará com o futuro. Porque o mesmo Deus é ontem, hoje e eternamente. O caráter de Deus não muda. Deus é imutável. Entenda, Deus usa a natureza. Deus interfere na economia. Deus interfere na agricultura, na comida, para que a justiça seja feita. Agora iniciaremos a segunda parte do capítulo 1 do livro de Amós. Trata das profecias sobre as nações. Começaremos do versículo 3 ao versículo 5, que trata sobre Damasco. Versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Piqueate-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e ao povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Para entendermos agora o contexto do profeta Amós aqui sobre Damasco, temos que entender 3 alianças. A aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança mosaica. Então, vamos agora para Gênesis, capítulo 9, versículo de 5 a 7. Diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requerei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requerei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Aqui, dessa aliança que Deus fez com Noé, extraímos 5 aspectos. São eles: o comportamento dos animais mudariam, deveria se procriar e encher a terra, a dieta dos homens seria ampliada com a carne sem sangue. O derramar do sangue por parte dos homens e dos animais traria penalidade máxima, morte. Deveria criar povoados e ali aldeias e ali se desenvolver cada um na sua cultura. E ainda diz que as nações vizinhas estariam sendo julgadas, pois matar um homem é matar um irmão de raça. Que aqui diz no versículo 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Note que esta aliança com Noé
não é apenas para os descendentes de Sem, que são semitas os judeus. Aqui abrange todas as nações, que também inclui Israel. Então, para entendermos o aspecto de como Deus tratará ali com as nações em Amós, que inclui Damasco, é necessário compreendermos isso. Também vamos compreender através da aliança abraâmica. Gênesis capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Observe bem: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Trata-se de como as nações tratariam e tratam Israel, os judeus, ontem e hoje e no futuro. Aqui, Deus não está colocando uma condição. Deus está afirmando que aqueles que prejudicassem Israel seriam amaldiçoados por Deus. Tanto naquela época como as de hoje, nos dias atuais. A prosperidade e o crescimento de uma nação está na forma como trata Israel. Então a aliança noélica, ela abrangia as nações. A aliança abraâmica mostra como as nações tratam Israel. E ainda esse trecho da aliança abraâmica também diz que o Messias viria da aliança abraâmica, viria de Abraão. Diz o seguinte, que todas as nações, elas seriam abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Trata-se de uma profecia messiânica, que através da linhagem de Abraão, as nações teriam a graça da salvação. Então, através da aliança, entendemos que Deus trata as nações de como elas avaliam, de como elas tratam Israel. E aqui é uma profecia messiânica, que as nações teriam bênçãos através da linhagem abraâmica. E ele diz o seguinte: aqueles que abençoarem Israel prosperarão. É uma aliança, é uma bênção específica. E por fim nós temos aqui a aliança mosaica, que é a lei de Moisés. Ela inicia aqui todo o processo em Êxodo 19. Então temos aqui em Êxodo 19, também temos em Deuteronômio 28 e 32. São 613 leis de Moisés que Deus instituiu. Então, para compreendermos como Deus vai tratar com as nações e como Deus vai tratar com Judá e com Israel, precisamos entender. A aliança mosaica é usada para Israel e para Judá. A aliança noélica é para como Deus trata as nações e ele avalia de como Deus trata a irmandade entre os descendentes de Noé. Então vamos lá. Damasco, versículo 3 do capítulo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Note, aqui Deus está usando um que é chamado paralelismo numérico hebraico. Aqui não está querendo limitar o que Damasco fez. Ele está tentando mostrar mais ou menos como se fosse um copo cheio e transbordante de crueldade. Chegou ao ponto desse copo ele começar a transbordar de tanta crueldade que Damasco fez. Aqui, esse trecho aqui de Damasco, Deus está tratando Damasco pela crueldade contra o que ele fez com os judeus. Então, por que aqui está dizendo que trilharam a Gileade com trilhos de ferro?
Porque tem-se um carro que era usado na época, ainda acho que em alguns lugares ainda é usado hoje, que tinha pontas de ferro. E eles eram usados para arar a terra, para poder passar sobre a terra. Eles usavam esse instrumento para usar como crime de guerra. Eles pegavam os corpos dos judeus capturados em guerra e começavam a estraçalhar os corpos dos judeus. E aqui Deus está dizendo o seguinte: por 3 e por 4 transgressões, ou seja, Deus está dizendo o seguinte: por inúmeras vezes que vocês fizeram isso, eu não vou suspender o castigo contra vocês, que vocês trilham os corpos dos judeus com esses carros e dilaceram os corpos. Tamanha era essa maldade. Versículo 4. Aqui inicia-se a primeira etapa do castigo, que é, primeiro, atear fogo aos palácios. Isso denota que nações viriam guerrear contra Damasco e eles meteriam fogo aos palácios e às casas. Aqui está dizendo o seguinte: por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Então nessa primeira etapa Deus está dizendo o seguinte: nações invadiriam Damasco e colocariam fogo sobre os palácios e sobre as casas. Azael era o filho de Ben-Hadad. E Ben-Hadad morreu. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre ele e sobre Azael, que foi o seu sucessor. Versículo 5: quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Piquete Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui do Senhor. Então note que, primeiro ponto, nações invadiriam Damasco, botariam fogo. Depois a Síria seria levada em cativeiro aqui. Interessante notar que Deus aqui não está eliminando os sírios. Deus está preservando a linhagem, mas eles seriam escravos. Quebrarei o ferrolho de Damasco. O ferrolho era usado na porta para fechar cidades. Deus está dizendo que aqui ele quebraria o ferrolho da cidade. Está denotando invasão. Nações invadiriam a Damasco. E diz o seguinte: eliminarei o morador de Piquete Avém, e é o que tem o cetro de Bet-Eden. Isso aqui mais ou menos em português significa Vale do Avém, uma provável referência ao culto pagão de Baalbek, que era a próxima região de Damasco. Deus está dizendo o seguinte: muitas pessoas serão mortas porque estão cultuando e cometendo crimes de guerra neste trecho. E depois em seguida, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Note, todas as nações que eu vou falar aqui, elas tiveram invasões dos assírios e babilônicos do norte, dos egípcios do sul. E essas profecias, elas foram cumpridas nos 200 anos que vieram após as profecias de Amós. Vamos agora entender um pouco mais sobre esse rei Azael. Vamos agora aqui para 2 Reis, capítulo 8, versículo 7 em diante. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. Ele anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Só nesse versículo, eu não vou me delongar neste capítulo, até porque meu foco é Amós. Note a importância de Israel sobre as nações. O profeta Eliseu ia até as nações para profetizar. E aí, note como as nações, e como nesse caso especificamente em Ben-Hadad, entendeu a importância do profeta judeu. O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo:
sararei dessa doença? Note, para quem que o rei pediu? Para Azael. Justamente o Azael que está aqui, ó, em Amós. Por isso meterei fogo à casa de Azael. Está aqui em Amós 1, versículo 4. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo num presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom. Um presente muito bom. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu dessa doença? Eliseu lhe respondeu: vai e diz-lhe, certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Aqui é importante entendermos por que Deus está castigando a Síria. Olha aqui. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Note, Deus está castigando a Damasco porque Azael maltratou os judeus. Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos. Olha só, ele estaria matando as crianças judias, e rasgarás os ventres das mulheres grávidas. Tamanha maldade. O que ele está dizendo aqui? É o seguinte: que os sírios pegariam as mulheres grávidas, cortariam a barriga delas, estraçariam, esmiuçariam os bebês delas. Tamanha maldade. Você consegue compreender isso? Eu não consigo. Matariam a criança, rasgaria os ventres das mulheres e colocaria fogo às fortalezas. Então o que acontece? Aqui em Amós, Deus está falando o seguinte a Azael: a sua casa será consumida por fogo, que as nações invadiriam, quebrariam o ferrolho, invadiriam Damasco, botariam fogo nos palácios, por causa que eles trilhavam os judeus, os corpos, e dilaceravam, pegavam os ventres das mulheres, dilaceravam os bebês e as mulheres, colocaram fogo nas fortalezas de Israel. Então, o que Damasco está infringindo aqui? A aliança de Noé. Eles estão matando pessoas. E aqui Deus disse o seguinte: aquele que matar o teu próximo vai morrer da mesma forma, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então aqui Deus está cumprindo a aliança que Deus fez com Noé e com seus descendentes. Aquele que matar, morrerá. E aí tem outra aliança também que Deus fez com Abraão. Aqui os sírios estão também infringindo a aliança abraâmica, que diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os sírios estão infringindo duas alianças: a que mata o teu irmão de raça e aquele que está amaldiçoando Israel. O preço que está sendo pago, o juiz justo, o Deus de Israel, está decretando culpado. E aqui, esse povo será levado ao cativeiro aqui. Note bem, vou repetir o que eu repeti na introdução. A aliança abraâmica funciona hoje. Para compreendermos o presente e o futuro, podemos olhar para trás e compreendemos a aliança que Deus fez. As nações serão amaldiçoadas, porque muitas nações hoje
tem se levantado contra Israel. E o mesmo Deus que se levantou contra Damasco, porque transgrediram a aliança noélica e transgrediram a aliança abraâmica, o mesmo Deus se levantará contra as nações. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esteja atento. Como o seu país tem tratado Israel? Como o seu país tem tratado os judeus? Se querem bênçãos, cuide dos judeus. Tratem bem os judeus. Se querem prosperidade, trate bem Israel. Cuide de Israel. Porque caso contrário, Deus amaldiçoará a tua nação, a tua casa. Note bem, fatos do passado nos ajudam no presente, a compreender o presente e nos ajuda a compreender como Deus tratará as nações no futuro. Vamos continuar agora falando sobre a Filístia, uma nação gentílica. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon, e volverei minha mão contra Ecrom, e os restos dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Novamente, aqui está tratando de crime de guerra. O que os filisteus fizeram? Eles pegaram os judeus e levaram ele como escravos para Edom. Aqui, versículo 6, já vimos infringir novamente a aliança abraâmica. Vamos lá novamente para a aliança abraâmica. Lá em Gênesis, capítulo 12, que diz o seguinte. Versículo 3: abençoarei Abraão, judeus, os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 12, como diz isso, e aqui o que eles estão fazendo? Eles estão pegando os judeus, os israelenses, e estão levando eles como escravos para entregar a Edom. Novamente transgredindo. E aqui, o que diz aqui no versículo 7? Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os castelos. Novamente, Deus intervindo através de guerra, por infringir aquela aliança que Deus fez com Abraão. E denota no versículo 13 que Deus voltaria a repetir castigo contra os filisteus. Então, novamente, mostra que o castigo haveria 2 etapas. Primeiro, uma invasão que seria colocado fogo sobre os castelos, sobre casas. E depois, novamente, aqui está usando o termo volverei, voltará a repetir isso. Então, note que Gaza foi invadido também pelos babilônicos, pelos egípcios, pelos assírios, pelos macabeus, e os assírios atacaram inclusive no ano 743 a.C. Então aqui vamos aprofundar mais aqui. Notadamente, no versículo 6, está se usando a chamada
paralelismo numérico hebraico. Mostra que, por repetidas vezes, por inúmeras vezes, o copo começou a transbordar de crueldade, de maldade dos filisteus. E o que é interessante agora a gente notar na Filístia é que eles tiveram uma oportunidade de conhecer o Deus de Israel maravilhosa. Vamos lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 5. Diz o seguinte: os filisteus tomaram a arca de Deus e o levaram de Ebenezer a Asdod, ou seja, uma cidade da Filístia, em Gaza. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. Quem era Dagon? Era um deus filisteu da vegetação, que eles adoravam. Inclusive na literatura antiga ele é dito como pai de Baal. E aqui diz o seguinte, versículo 3: levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e de todos os que entraram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon nosso Deus. Pelos que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois cidade em cidade, e levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, outra cidade de Gaza. Sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus para nos matarem, a nós e a nosso povo. Então enviaram os mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolverei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. E os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Note, no versículo 12, que os homens que não morriam eram atingidos com os tumores. No versículo 5 do capítulo 6, mostra: fazei imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de nós e do vosso Deus e da vossa terra. Provavelmente esses tumores provinham de uma peste bubônica, que era por causa dos ratos, que as cidades estavam grandes problemas devido a essa peste bubônica. Note, muitos homens eram mortos, porque os filisteus tomaram a arca da aliança e colocaram na cidade. Quando o Dagon ele foi quebrado, ali estava tendo uma menção que os filisteus sofreriam por pegarem a arca que pertencia a Israel.
ao Deus de Israel, eles tomaram para si, e aquilo se tornou uma maldição para os filisteus. E aqui mostram como Deus operou o seu poder sobre Gaza, sobre os filisteus. É interessante notar aqui que através dessa obra magnífica que Deus fez, de os filisteus conhecerem o único verdadeiro Deus de Israel. Sim, foi através de castigo, mas conheceram que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Através da peste, através das mortes, através dos castigos, os filisteus conheceram que somente Deus, o Deus de Israel, deve ser adorado. Então, novamente aqui nós vemos o poder e a influência que Israel tem sobre as nações. Eles experimentaram a atividade missionária da Arca da Aliança, do Deus de Israel, em Gaza. Então, note, Filístia está sendo julgada porque amaldiçoaram Israel. E novamente, nós vimos o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E notadamente, no versículo 7, o castigo começou com fogo. E depois ele se estendeu o castigo também para Asdod, para Ascalon. E depois voltaria o castigo contra Ecrom. E os restos dos filisteus pereceriam. Nós vamos falar agora sobre Tiro, mais uma nação gentílica. Versículo 9, capítulo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Tiro era uma cidade da Fenícia. Era uma cidade com bastante comércio, manufatureira. Tinha muita atuação marítima. Ela tinha forte influência na área do comércio da época. Muitos países negociavam com Tiro, com a Fenícia. Ora, eles eram chamados de Tiro, né? Outra de Sidônia. Era uma localidade próximo a Israel. Tiro estava mais próximo de Israel do que da Sidônia, mas algumas vezes a menção dos tírios como sidônios. Então vamos entender aqui o seguinte: Tiro era uma cidade muito próxima de Israel. Eles tinham um relacionamento muito estreito, comercial e político na época, onde Tiro ajudou na construção de palácios e do templo em Israel. E foi feita uma aliança entre Tiro e Israel com Davi. Vamos nos aprofundar mais sobre Tiro. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. 2 Samuel 5, 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Note, aqui em 2 Samuel, mostra o tipo de relacionamento que Tiro tinha com Israel e Davi. Um relacionamento tão próximo que Tiro enviou cedro
carpinteiros e pedreiros para edificar uma casa a Davi. Vamos agora também em 1 Reis, capítulo 16, versículo de 29 a 32. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Como se fora coisa andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, o adorou. Note, a Jezabel, o qual o rei se casou, o rei Acabe, era filha do rei dos Sidônios. Mostra aqui, mais uma vez, o relacionamento estreito que Israel tinha com Tiro, ao ponto do próprio rei de Israel casar com a filha do rei de Tiro. E levantou-se um altar, no versículo 32, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel. Agora vamos aqui, mais uma parte, para mostrar novamente o relacionamento que Israel tinha com Tiro. Vamos aqui no capítulo 5, versículo 1 em diante. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os teus servos a Salomão, porque ouvira que ungira Salomão rei em lugar do seu pai. Pois Hirão, rei de Tiro, sempre foi amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor o pôs debaixo dos pés. Porém a mim o Senhor me deu descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Salomão dizendo: dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei salário deste segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Novamente tratando dos tiros. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou disso, e disse: bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouve o que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras, dos cedros e dos ciprestes. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Nesse versículo 9 aqui do 1 Reis, capítulo 5, mostra que Tiro tinha comércio marítimo, prosperidade e um relacionamento tão estreito com Israel e com Salomão e com Davi, que enviou madeira. E aí você viu aquela situação onde eles enviaram pedreiros, especialistas, coisas que não tinha em Israel, mas lá em Tiro tinha. Agora voltamos aqui para Amós. Na construção do templo, como eu citei aqui, em 2 Reis, Hirão, rei de Tiro, no versículo 11 do capítulo 5, enviou mensageiros a Davi. Aqui foi fechada uma aliança de irmãos, amigos,
Provavelmente essa aliança dizia: a sua nação não perseguirá a minha, não nos afrontaremos. E aqui, no versículo 9 do capítulo 1 de Amós, diz o seguinte: porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Aqui não trata da aliança noélica, não trata da aliança abraâmica, necessariamente. Uma confrontação direta, que eu quero dizer. Aqui trata de uma aliança entre irmãos. Tanto uma aliança tão poderosa que Deus castigou Tiro. Então, Tiro está sendo penalizado por quê? Porque pegou os judeus, escravizaram e venderam. E aí Deus novamente diz: por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os castelos. Então note, Deus castigou por uma aliança feita entre Davi e Irão. Logicamente, há uma confrontação também com a aliança abraâmica. Eles escravizaram o povo do judeu. Mas o aspecto principal aqui foi a confrontação, foi a quebra da aliança entre Irão e Davi. Nossa quarta nação agora é sobre Edom. Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Note, aqui novamente foi empregado a repetição, por 3 transgressões e por 4. Ou seja, por repetidas vezes Edom fez isto. A palavra usada aqui para banir, no versículo 11, é shachat, em hebraico, que trata do que? Estaria envolvida em corrupção e também trata de corromper-se a misericórdia. Edom é descendente de Esaú, irmão de Jacó, literalmente irmãos, filhos de Abraão, por linhagem. Certo momento, Israel tentou atravessar a cidade de Edom para que pudesse escapar das perseguições que estavam envolvidos. No entanto, Edom disse que eles não poderiam passar, e disse que se eles passassem, eles estariam prontos para guerrear contra os israelitas. Então aqui mostra um dos centenas de conflitos que Edom tinha com Israel. Era constante, era problemas na época do rei Saul, da época do rei Davi. E assim, literalmente foi apartado a misericórdia de Edom. E eles perseguiram o seu irmão, literal, a espada, e baniu a misericórdia. E a sua ira não se cessou de despedaçar. Despedaçar, de uma forma melhor explicada, é rasgar. Ou seja, foi rasgado todo aquilo que era justo perante Deus aos homens. E aí, como consequência desse erro, Deus colocaria fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Em Obadias 9 também é falado, versículo 9: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que o monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Versículo 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, e será exterminado para sempre. Então,
tanto Amós quanto Obadias profetizaram contra Edom. Aqui em Deuteronômio também é dito que os judeus não poderiam, até a terceira geração, lutar contra os edomitas. Então, na própria lei mosaica também dizia que os judeus não poderiam lutar contra eles. Abra em Deuteronômio 23, versículo 7. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então aqui há uma lei específica para os judeus não guerrear contra os edomitas até a terceira geração. Por isso nós vemos aqui em Números 20, versículo 14 em diante, que o seguinte: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como os nossos pais desceram ao Egito, e nós nos egípcios habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele nos ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em cada cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e eu e meu gado bebemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou-se dele. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação foram ao Monte Hor. Note, aqui nós estamos vendo o exemplo clássico do que a palavra shachat em hebraico diz. Trata de corromper a misericórdia, abolir a misericórdia. Diante de todo o sofrimento de Israel, sair do Egito e precisava passar por aquela região dos edomitas, foi-lhe negado a passagem, foi-lhe negado a água, foi-lhe negado a comida. Um exemplo clássico disto. Então, por que os judeus já não poderiam ter lutado contra eles ali? Justamente porque a lei de Moisés já dizia que não aborrecerás o edomita até a terceira geração. Então eles tiveram que fazer o contorno lá de Edom. Edom, uma das cidades de Edom era Petra. Agora, para finalizarmos o capítulo 1, falaremos agora sobre Amon. Amon é descendente de Ló através de Ben-Ami, que era filho de Ló e de sua filha mais nova. Os amonitas tinham como seus deuses principais era Moloque, Melcom e Camus, não sei como se pronuncia isso, eram os seus deuses principais. Tinham constantemente conflitos com Israel. E aqui no versículo 13 diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios termos. Aqui diz o seguinte, novamente o paralelismo numérico hebraico, por repetidas vezes. E aí eles rasgavam o ventre das mulheres grávidas, já vimos isso lá atrás, com outra nação. Eles usavam o método de crueldade, genocídio, para expandir os seus territórios. Por isso que eles queriam dilatar os seus próprios termos,
os seus próprios territórios. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia de batalha, com turbilhão no dia da tempestade. A capital dos amonitas era Rabá. E aqui pode ver que o versículo 14 está dizendo o seguinte: com alarido no dia da batalha, ou seja, seria algo forte, haveria grandes cavalarias que lutariam contra eles. Lá foi invadido pelos assírios no ano 734 a.C. e depois Nabucodonosor. Inclusive há uma citação em Ezequiel 21, versículo 20. No versículo 20, indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, a Judá, a Jerusalém fortificada. Então nós vemos aqui que o rei da Babilônia atacou aqui neste período. E depois ainda há outras partes, né, que atacaram, outras nações que atacaram isso. Também provavelmente os próprios egípcios também atacaram. Então, aparentemente, os assírios, babilônicos e novamente os egípcios do sul atacaram. E aqui, no versículo 15, o seu rei irá para o cativo, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então nós vimos aqui por Amon, que é descendentes através de Ben-Ami, filho de Ló e de sua filha mais nova. E aqui nós vemos que houve uma violação da aliança noémica, o qual irmão mata irmão, pessoas da mesma raça. E além disso, nós vimos novamente uma agressão à aliança abraâmica. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Novamente, Deus tratando aqui uma nação pelas alianças que ele fez lá atrás com Abraão e com Noé. Novamente quero enfatizar isso. As alianças abraâmicas, a aliança abraâmica continua sendo válida para hoje. Basta olhar para as nações de hoje e nós vamos entender guerra se levantando contra as nações, problemas financeiros, da natureza se revelando contra a nação, porque Deus é claro e essa aliança vale para hoje e para o futuro, até nosso Senhor Yeshua HaMashiach voltar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, aqui nós vemos um caso de genocídio. Os amonitas praticavam genocídio para poder expandir terras. E Deus aplicou o juízo sobre esta nação. Então aqui terminamos o capítulo 1 do livro de Amós.